Olá, preciosas mulheres de valor. Eu estou muito feliz. Estamos entrando na nossa terceira semana dessa jornada e eu tenho aprendido muito com essas mulheres. Nós já falamos de Ruth e Noemi, nós já falamos de Esther e o quanto nós aprendemos com essas mulheres. E hoje nós vamos falar de Débora. Débora também tem a sua história escrita no livro mais importante da Terra, pelo menos na minha opinião, que é a Bíblia, onde nós podemos adquirir tanto conhecimento, tanta instrução. Eu tenho aprendido tanto através das histórias dessa mulher que eu tenho retirado da Bíblia, independente do seu credo religioso. Eu tenho certeza que você também tem aprendido. E Débora, eu costumo dizer que é uma mulher à frente do seu tempo. Débora foi uma mulher também que rompeu num período onde só os homens, tinham uma posição de destaque. De repente ela foi escolhida para esta posição. A história de Débora começa assim. Débora era juíza, profetisa e mulher de Lapidote. O diferente da história é que fala sobre essas três funções de Débora, Ela tinha um ministério, falava em nome de Deus, ou seja, a gente já de cara a gente já vê que é uma mulher que levava muito a sério a sua espiritualidade. Ela tinha comunhão com Deus ao ponto de falar em nome dele. Era juíza, ou seja, exercia um cargo importante, uma profissão, ela tinha uma profissão, Juíza naquele tempo não tinha reis, era que julgavam a causa de cada um. Então Débora exercia essa função tão importante. E ela era esposa, Ela tinha uma família, ela tinha um lar para cuidar. Então a história de Débora já começa assim. E ela foi usada para dar um recado para Baraque. Ela tinha falado em nome de Deus. Deus manda te dizer que vai entregar Cícera e todo aquele exército em suas mãos. E que era para ele reunir 10 mil homens das tribos e guerrear. Só que Baraque não confiou naquilo que Deus estava dizendo. Não confiou nem nele, porque Deus mandou ele ir convocar 10 mil homens e que a vitória já era dele. E ele falou para Débora assim: eu só vou se você for comigo. A situação. E Débora, como uma serva, como uma profetisa, como uma mulher guerreira, uma mulher de garra, ela falou: eu vou com você sim, mas a vitória não será sua. Deus não vai te honrar. Deus vai dar esta honra a uma mulher. Ou seja, aquilo que era para Baraque fazer com 10 mil homens, sairia honrado, Ele escolheu ir com Débora. E fazendo essa escolha, Deus falou: não, eu não vou dar honra para ele, já que eu o chamei e ele não quis. Eu vou dar honra a uma mulher, já que ele escolheu uma mulher para estar ao lado dele. E Débora foi. E Cícera ficou sabendo. A história também diz que Cícera era um homem de guerra, era um líder que nunca tinha perdido uma batalha. Talvez até por isso Baraque não confiava no potencial dele como guerreiro também, embora Deus já tinha falado para ele que ele ia vencer. Então ele foi com Débora. Chegando até lá, guerrearam. O que aconteceu? Aquilo que Deus falou, O exército de Cícera, ele perdeu a guerra. E a coisa foi tão estranha, que Cícera correu a pé. Baraque destruiu, junto com aqueles 10 mil homens, Baraque destruiu o exército de Cícera. Não ficou nenhum sequer, diz a história. E Cícera fugiu a pé. Saiu correndo pelo deserto afora, fugindo da morte. E nesse deserto, no meio desse deserto, entre o povo de Israel e entre o povo de Canaã, que era onde estava tendo conflito, tinha uma tenda. Era a tenda de Jael, esposa de Éber, E eles vinham dos povos de Israel, Ele se afastou. Ele vinha daquela linhagem do sogro de Moisés. Ele se afastou e colocou a sua tenda ali, no meio do caminho.
Então, quando Jael viu Cícera correndo, devia estar esbaforido naquele deserto, ela falou: vem cá, entra na minha tenda. Aí entrou, deu guarida para Cícera e ele pediu um copo d'água. Devia estar, né, correndo que nem um maluco de Baraque. Aí ela falou assim: não, eu vou te dar leite. E a história fala que Jael e Eber era tipo nômades, tá? Sabe? Ficava lá no deserto e o leite, o iogurte era uma coisa muito preciosa para eles. E foi justamente isso que Jael ofereceu para Cícera. Acredito eu que Cícera deve ter se sentido muito confortável na tenda de Jael. E Jael ofereceu para que ele dormisse ali, descansasse, né, daquela batalha. E Jael aceitou. E Cícera, perdão, aceitou. Né? Jael convidou, deitou, colocou um cobertorzinho em cima dele, estava todo confortável. Quando Cícera pegou no sono, a história diz que Jael pegou uma estaca e pá, na fonte de Cícera e matou Cícera. E foi lá para fora, quando veio Baraque correndo no deserto procurando Cícera, né, para matá-lo. Ela falou: olha, aquele que você procura está ali na minha tenda. Ela já tinha matado Cícera. E como a profecia tinha dito, Deus ia dar vitória e a honra para uma mulher. E deu para Jael. Jael matou Cícera com uma estaca na cabeça, assim, bem friamente, né? Mas foi dessa forma que Cícera morreu. O povo de Israel prevaleceu. Né? O propósito que Deus queria que Baraque se levantasse, se dispusesse para guerrear, porque a vitória já era do povo de Israel. Baraque teve receio de fazê-lo sozinho, então chamou Débora. Débora se posicionou como uma grande líder que ela era e como mulher de Deus, né? Falava em nome de Deus: pô, é a guerra do meu Deus, então eu vou guerrear, é o meu povo. Eu vou guerrear. Só que a vitória desta guerra foi dada a uma mulher, Jael, que não fazia nem parte da tribo de Israel, estava ali no meio do caminho, né? Não tinha nem nada a ver com aquela guerra. Ela se dava bem tanto com o povo, ela e a família, né? Ela e Eber, se dava bem tanto com o povo de Israel como com o povo lá de Canaã, onde estava fluindo aquela guerra lá, né? Mas ela fez uma opção, ela fez uma escolha. Ela poderia ter dado guarida para Cícera e esperado a poeira baixar e Cícera voltar para Canaã, mas não foi isso que ela fez. Ela fez uma opção. Ela fez a opção de lutar pelo povo de Israel e assim, na oportunidade, matou Cícera. E a vitória foi do povo de Deus, foi do povo de Israel. E Deus assim humilhou Jabim, segundo a história, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a gente aprende muitas coisas com essa história. Eu gosto muito da história de Débora. Primeiro que ela é muito atual. E muitas das vezes a gente olha, nós mulheres olhamos para nós e às vezes no decorrer da vida a gente faz algumas opções. Se eu trabalhar, talvez eu não possa ter filhos, talvez eu não consiga seguir um ministério, né? Talvez eu não seja, e você vê muitas mulheres assim, então talvez, porque isso, e não são plenas. E essa mulher era plena, ela tinha uma família, ela era esposa, ela era juíza, ela tinha um cargo elevado, ela era líder, e ela era profetisa. Ela cuidava da sua espiritualidade. Eu sempre falo que é tão importante a gente cuidar da nossa espiritualidade. É tão importante a gente cuidar, se olhar como mulher mesmo, sabe? Ver as nossas possibilidades, ver as nossas capacidades. Quantas vezes essa história fala muito de autoconhecimento. Baraque tinha a vitória em suas mãos. O Senhor já tinha dito que a vitória era dele, mas ele não se conhecia o suficiente para acreditar que aquele que acreditava nele falou assim: vai que eu estou contigo, vai que eu estou diante de ti. Ele não acreditou. Ele olhava para aquela mulher, via tantos predicados nela, via tanta sabedoria, via tanta unção.
via tanto senso de liderança. A posição que Débora estava era tão forte que a presença dela era o suficiente, sabe? E isso é interessante para a gente, e isso a gente pode aprender com Débora. Se posicionar de uma forma em que as pessoas olhem para a gente e acreditem, sabe? Um posicionamento de credibilidade mesmo. As pessoas olharem e falar assim, ó, eu acredito no que ela fala. Porque tinha congruência no lugar onde ela estava, né? É uma coisa interessante ela se posicionar debaixo de uma palmeira. Será que ela não tinha um lugar para poder estar fazendo seus atendimentos? Ou será que ela se preocupava com a sua imagem? Porque afinal ela era uma mulher. E como mulher ela atendia todo mundo, ela não atendia só mulher. Então, de repente, se ela estivesse no local fechado, as pessoas poderiam ter um pensamento deturpado a respeito dela. Será que foi isso que ela pensou? Será que foi isso que ela... Não, eu tenho que, né, a aparência do mal é pior que o próprio mal, eu tenho que me posicionar de uma forma que não crie nenhum pensamento contrário. Ou simplesmente ela não esperou a situação ficar melhor para que eu possa colocar e foi atendendo do jeito que estava. Nós podemos tirar essas duas lições. Será que o nosso comportamento, será que uma forma que a gente se apresenta tem sido uma forma que transmita credibilidade? As pessoas olham para nós e falam assim, realmente, o que ela diz faz sentido porque eu vejo isso nela. Ou a nossa apresentação, a forma como nos dirigimos a alguém fica meio duvidoso. Ou será que somos como Baraque, não confiamos naquilo que nós temos, nos talentos, nos dons, na capacidade de romper, né? Às vezes vem desafios, nós mulheres vivemos desafios todos os dias. E será que estamos como Baraque? Eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, eu largo isso para lá, eu só vou se você for. São coisas que nós precisamos começar a pensar e mudar. Porque não é só pensar, é mudar. Será que meu comportamento tá agradando a Deus? Será que do jeito que eu estou indo até hoje eu vou obter resultados? Ou eu preciso rever alguma coisa, mudar alguma coisa? Débora era uma mulher que era esposa e tinha os seus desafios como esposa, né? Ela era juíza, ela era uma profissional, ela tinha uma posição de destaque e ela tinha que cumprir os propósitos dela enquanto juíza. E ela era uma mulher de Deus, ela falava em nome de Deus, então ela tinha que ter uma conduta irrepreensível. Porque como é que alguém vai acreditar que Deus está falando através de alguém que não tem uma postura legal? Então, Débora nos ensina a ser plena em todas as áreas, em buscar isto em todas as áreas. Você, para ser uma mega profissional, você não precisa e nem pode deixar a sua espiritualidade de lado. Para você ser esposa, isso não quer dizer que você tem que abandonar os seus projetos profissionais. Se você tem o desejo, essa história está dizendo que é possível. Uma coisa não abona a outra. Então eu sou uma excelente profissional, não vou me casar, eu não vou construir família, porque não, você pode fazer as três coisas. Você pode falar em nome de Deus, seja falando, cantando, dançando, interpretando, aí é o seu dom, descubra o seu talento e o faça em nome de Deus, faça para a glória de Deus, faça para que as pessoas vejam que algo reluz em você e que é positivo e que é bom. Faça em nome de Deus. Não deixe de fazer. Você não precisa colocar nada na balança. Ou se eu fizer isso, eu não faço aquilo. Seja plena em todas as áreas da sua vida. Deus te criou para ser plena. E Débora é um exemplo. Foi a primeira mulher. Deus quebrou paradigmas. Onde tinha homens, eu vou levantar uma mulher para mostrar que elas têm potencial. Elas podem falar no meu nome. Elas podem julgar causas. Elas podem ajudar pessoas.
Mas não vai ser só isso não. Eu vou dar um marido, uma família para ela cuidar, porque ela tem condição de cuidar do ministério, de cuidar de uma profissão, de estar num lugar de destaque e ser esposa, porque eu estou em lugar de destaque, mas eu sou submissa ao meu marido. Porque para eu estar em congruência, para eu estar alinhada com tudo, eu tenho que respeitar todas as ordens. E a submissão não quer dizer que o marido vai mandar e você vai obedecer. Não. Ela, mesmo estando num lugar de destaque, ela estava submissa, ela estava sob a missão do seu marido. O marido dela devia ter uma missão e ela estava abaixo disso, porque senão ela não tinha como falar em nome de Deus. Porque Deus, ele é perfeito em tudo que faz. E Deus, ele não te dá uma coisa e abona a outra, não. Ele te faz tudo perfeito. Deus não te daria um trabalho e deixaria você capenga no seu relacionamento conjugal. Ou te daria um casamento e você ficaria aí frustrada enquanto mulher porque queria ter uma profissão. Ou te daria um casamento, uma profissão, e você de repente não teria a sua espiritualidade, um contato com Deus. Não, ele é perfeito. O que nós precisamos é nos adequar. O que nós precisamos é de equilíbrio. Mais do que nos adequar, é de equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio para conquistar todas as coisas. Porque Deus, ele é perfeito. E o que nós podemos aprender com essa história? Agora eu preciso dos meus óculos. O que nós podemos aprender com essa história? Faça a oportunidade e cumpra o seu propósito. Débora atendia debaixo de uma palmeira. Se Débora fosse esperar, de repente, o lugar, como eu te falei, né? Muitas linhas falam que Débora, ela atendia no lugar exposto por ser uma mulher, né? Mas, de repente, ela atendia ali porque ela queria mostrar para as outras pessoas também que não importa o local, não importa onde você está, faça, crie a oportunidade e faça o que precisa ser feito. Não espere ficar perfeito, não espere ficar bonitinho, porque às vezes não vai chegar, a gente cria uma expectativa que às vezes não acontece. E a gente deixa de cumprir um propósito porque a gente fica assim, mas precisava. Já viu aquelas pessoas assim, quando eu fizer a faculdade tal, eu vou fazer isso. Quando eu mudar para aquela cidade, quando, e não assume, não cumpre os seus propósitos, porque fica esperando algo acontecer para que faça. Faça como você está, se prepare e faça. Não estou falando para você fazer de qualquer jeito, eu estou falando para você fazer. Eu estou falando para você fazer, não esperar tudo ficar prontinho, bonitinho, do jeito que você quer. Vai fazendo e as coisas vão se aprontando pelo caminho. Vai fazendo e as coisas vão se aperfeiçoando pelo caminho. Vai fazendo e as coisas vão acontecendo pelo caminho. É fundamental o que nós podemos aprender, é a segunda coisa que nós vamos aprender com essa história. É fundamental o autoconhecimento. Baraque não enxergava em si condições e habilidade de estar diante de uma guerra. Gente, ninguém é igual a ninguém, mas todos nós temos qualidades. Então esse autoconhecimento é tão importante, saber do que você é capaz, saber do que você pode fazer e não ficar ali esperando que o outro te ajude, porque o outro tem mais potencial, porque o outro sabe mais. Ele deixou de ter a honra de uma guerra no nome dele, de ser vencedor, de ser um homem de destaque, porque ele não acreditou que ele era capaz de estar diante de uma guerra. Ele falou, olha, eu só vou se você for comigo. Ele acreditou muito mais na presença de Débora, na liderança de Débora, do que na voz do próprio Deus. Como Deus é muito fiel, e ele cumpre o que diz, ele já tinha dito que Cícera e aqueles guerreiros estariam na mão de Baraque. A vitória era dele, só que a honra não seria. Porque já que você não confia em si mesmo, você precisa aprender.
E às vezes isso acontece, de você fazer algo, mas você chamar alguém para te ajudar, porque você não confia que você vai fazer sozinho e de repente aquela pessoa se destaca mais do que você, sendo que foi a sua ideia, a sua criatividade, mas você não confiou, você precisou de uma presença de alguém, né, de peso para fazê-lo. Isso é uma lição que a gente precisa aprender. Todos nós temos dons, talentos e capacidade para fazer o que quiser. É só colocar a mão na massa e fazer. Terceira coisa, cuide da sua espiritualidade. Baraque estava diante de uma profetisa que havia transmitido um recado da parte de Deus que ele ganharia a guerra. Baraque acreditou? Não acreditou. Porque se ele tivesse a comunhão que Débora tinha, ele não chamaria Débora. Se a espiritualidade de Baraque fosse tão forte como era de Débora, que falava em nome de Deus, ele ia confiar naquilo que Deus fala. Por isso é importante nós termos essa conexão, essa intimidade com Deus, sabe? Para quando ele falar em nosso coração, falar no nosso ouvido, porque às vezes ele não vai usar ninguém para falar conosco. Às vezes Deus fala através de uma canção, através de uma peça teatral, através até mesmo de uma profetisa, de uma mensagem da Bíblia. A Bíblia é a palavra viva, é Deus falando conosco. Ele fala, mas muitas vezes ele vai falar aqui, ó, no nosso coração, vai falar aqui no nosso ouvido. E nós precisamos acreditar que é Ele quem está falando, é Ele quem está dando a direção de você fazer aquele projeto, aquilo que está no teu coração. E você deixa de fazer. Por quê? Porque você não tem intimidade e você acha que é coisa da tua cabeça, que é balela, e é Deus falando com você. Então cuide da sua espiritualidade, faça essa conexão com Deus, busque intimidade com Deus para quando Ele falar com você, você ouvir e obedecer. Quarto, o que você não se dispõe a fazer, alguém fará no seu lugar. Baraque não seguiu a direção corretamente, por isso uma mulher matou Cícera. O que Deus tinha falado para ele? Que ele ia, né, que Deus iria entregar Cícera nas mãos de Baraque. Deus já tinha avisado para ele isso. O que ele fez? Chamou Débora. O que Deus falou? Você vai vencer essa guerra, mas a honra vai estar na mão de uma mulher. Vai ser Cícera que vai matar. Vai ser Cícera não, perdão, cismei que Cícera, porque eu acho Cícera um nome tão feminino que eu só falo Cícera. Mas foi Jael que matou Cícera, foi uma mulher. Então aquilo que você não se dispõe a fazer, alguém vai fazer no seu lugar. Aquilo que você acha que você não tem condição de fazer, capacidade de fazer, alguém vai se levantar e fazer no teu lugar. Então vai lá e faz. Se levanta, dispõe-te e vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não deixa o tempo passar, não deixa ninguém fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quinto, não fique em cima do muro, tome uma posição. Jael tinha sua tenda no deserto entre o povo de Israel e Canaã e fez uma opção de matar o inimigo de Israel. Eu acho isso fantástico. Jael não tinha nada a ver com peixe, como se diz. Estava ali no meio. Mas ela fez uma opção. Ela matou o inimigo. A Bíblia não fala muita coisa sobre isso. Ela não conta a história de Jael e de Ele. Só fala que ele veio no meio daquele povo do sogro de Moisés e colocou a sua tenda ali, no meio do deserto. Então ficava entre aqueles dois povos. Ela poderia ter atendido Cícera, ter dado lá o leite ou a água e deixar essa poeira baixar. Mas ela fez uma opção. E a gente aprende isso. Não dá para ficar em cima do muro. Tem que ser feita uma opção. Toda vez que você estiver no meio de um conflito, tome uma posição. Não lave suas mãos, não quero me meter, não é comigo. Tome uma posição. Porque a palavra de Deus também fala isso, né? Ou seja quente, ou seja frio. Não seja morto. Morto dá enjoo. Então se posiciona. Se posiciona. Não fique em cima do muro. É uma história que fala sobre liderança, fala sobre autoconhecimento e fala sobre posicionamento. Se posiciona na vida para que você tenha sucesso. Essa história, o que a gente aprende com essa história são essas lições.
E eu falei muito do autoconhecimento, falei muito que Baraque se perdeu, né? Ele perdeu oportunidades porque ele não tinha esse autoconhecimento, né? E o que é o autoconhecimento, Marta? É você olhar para dentro de si sem julgamento, totalmente desprendido de qualquer coisa, e enxergar seus defeitos, enxergar o que você pode melhorar, enxergar suas qualidades, seus dons, seus talentos, olhar para si, se conhecer. O autoconhecimento já diz, eu preciso me conhecer melhor. Quem é você? Quem é a Marta? É importante demais você conhecer e tomar posse dessa sua identidade, de quem você é, do jeito que você é, e fazer aquilo que Deus mandou fazer do seu jeitinho. Cada um tem um jeito. É bacana modelar as pessoas, tem tanta pessoa que está à sua frente em tantas áreas, né, da vida, e é muito legal a gente modelar essas pessoas, mas nós temos a nossa essência, nós temos o nosso jeito, e é com esse jeito, é com essa essência que Deus quer fazer da gente agentes transformadores. E o autoconhecimento, ele tem uma importância muito grande, porque ele nos leva a várias coisas, e eu quero destacar 3. O autoconhecimento nos leva a conhecer-nos como seres únicos e especiais, criados por Deus. Não existe ninguém igual a você. Ninguém, não tem ninguém igual a mim. Pode ter semelhante, né? Dizem que é da minha família, a gente se parece muito, né? Na fisionomia. Mas cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua digital. Cada um tem o seu DNA. Nós somos diferentes. E essa diferença é que complementa mesmo. Então aceite você como você é único, você é especial. Foi Deus quem te criou, do seu jeitinho. Aceite a você mesma como você é. Segunda coisa que o autoconhecimento nos leva a descobrir nossos dons e talentos para utilizá-los para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Todos nós, independente de credo, fomos criados para isso, para fazer o nosso Deus feliz. Então, você tem que descobrir que talento você tem, que dom que você tem, e fazer isso para ajudar outras pessoas, para ser um agente positivo nessa terra, para ser feliz, para ser próspero. O autoconhecimento também te traz essa clareza. E a outra coisa que nos leva ao autoconhecimento é reconhecer nossos pontos fracos, que precisam ser trabalhados. Também isso é muito importante. Nós temos talentos, nós temos dons, e a gente vai descobrir com esse autoconhecimento, mas nós temos pontos fracos, pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados. Ninguém é perfeito, mas nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos melhorar todos os dias. Se tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa que nos afasta das pessoas, se tem alguma coisa que nos atrapalha de prosseguir, de conquistar, de ter sucesso na vida, por que não mudar? E o autoconhecimento faz isso. Não adianta o outro falar que eu sou assim, que eu sou assado. Sou eu quem tenho que reconhecer. Porque é só reconhecendo que eu vou transformar a minha vida. E uma coisa muito bacana que eu vejo, né? Porque afinal estamos falando de Débora, uma mulher à frente do seu tempo, uma juíza onde só tinha juízes, né? Foi a mulher pioneira, desbravou. Ai, que sucesso! E a gente pode aprender com essa líder fenomenal, porque nós podemos aprender dicas de liderança. Eu acho interessante porque Baraque queria a presença daquela mulher. Ela tinha algo muito especial. Além de ser alguém que falava em nome de Deus, ela devia ter a postura, aquela mulher era uma ninja. Porque ela era excelente, senão não estaria aí na história, né? E uma coisa que nós podemos aprender, né? Algumas coisas nós podemos aprender com Débora, como dicas de liderança. Vamos lá. Desenvolva a inteligência emocional. Ter autocontrole, na verdade, é ser líder de si mesmo, né? E com certeza a Débora tinha uma inteligência emocional, porque para lidar com família, com trabalho,
e com o ministério, para ter esse equilíbrio, você tem que ter inteligência emocional. Para liderar um povo, você tem que ser líder de si mesmo, né? Foi inclusive Napoleão Hill que disse isso. Ter autocontrole, na verdade, é ser líder de si mesmo. Então, para eu querer liderar alguém na vida, a primeira coisa eu tenho que aprender a liderar a mim mesmo. Outra coisa importante, tem um caráter irrepreensível. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos e desenvolvidos ao longo do tempo que define quem você é. Então, é muito importante para um bom líder ter caráter, né? Nós vemos tantos casos de liderança que decepciona justamente por ter fraqueza de caráter ou por não ter caráter nenhum, né? E ter hábitos, né, ruins, né? Hábitos que se desenvolvem de uma forma tão negativa e que realmente descreve quem é a pessoa. Então, quer ser um bom líder? Quer estar numa posição de destaque, de liderança? Tenha caráter. Vamos aprender a ter caráter. Vamos aprender a ter inteligência emocional. Outro ponto interessante, né, que é uma dica de liderança que vocês podem aprender: esteja sempre pronto a aprender. E essa frase é do pastor Josué Gonçalves. Olha que interessante. Quem ouve, aprende e cresce. E nunca será escravo da ignorância e da mediocridade. Foi pastor Josué Gonçalves quem disse isso. Eu acho essa frase fantástica. Muitas vezes a pessoa está numa posição de destaque e ela acha que só ela sabe, né? E ela não consegue ter uma liderança de sucesso porque ela não está disposta a ouvir. E enquanto líder, né, já liderei muitos anos. Quantos foram o aprendizado que eu tive com os meus liderados, como eu cresci com eles, com essa equipe, com as oportunidades que eu tive de liderar. Então, a mensagem dessa semana, a história de Débora é uma história pequena, mas é uma história muito importante, né? Porque posiciona a mulher, né? Se fosse nesse tempo, Débora ia falar que é uma mulher empoderada. E literalmente ela era, cheia do poder de Deus ao ponto de falar no nome dele. Então nós podemos dizer que Débora era uma mulher empoderada. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que esse empoderamento que tem falado aí, né? É saber se posicionar. Tudo começa com posicionamento. Saber quem você é. Saber o que você quer. Saber onde você quer chegar. E Débora, ela nos diz que é capaz. Ela nos diz que é possível, melhor dizendo. A Débora diz que é possível você ser esposa, construir a tua família, que é o sonho de uma grande maioria das mulheres. É possível você ter uma carreira profissional. E é possível você ter uma espiritualidade tão elevada, uma espiritualidade tão forte, tão firme, tão presente ao ponto de falar em nome de Deus. Então, essa semana eu tive 2 contratempos. Primeiro foi tentar gravar com o celular deitado. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade, ainda estou tendo, para me adequar, mas fica melhor a gravação, né? Então a gente vai se adequando. Essa jornada, como eu falei, tem a intenção bem humilde de compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que eu tenho aprendido no decorrer dos anos e, mais do que nunca, me conectar com mulheres. Eu me sinto muito feliz e muito honrada pela oportunidade que eu estou tendo nessa jornada de estar me conectando com mulheres. A minha gratidão por cada uma de vocês que se dispõem a ouvir esta mensagem através dos vídeos gravados. A minha gratidão a vocês que me procuram, né, e comentam o que vocês receberam através da mensagem. Isso é muito importante, isso nos dá gás para a gente continuar fazendo e a gente ver frutos disso, que é o mais importante. E eu quero agradecer mesmo a cada uma de vocês, ao nosso grupo, né? Aquelas mulheres lindas que estão no nosso grupo,
que estão me apoiando a estar nessa jornada. Semana que vem é o nosso último vídeo e minha eterna gratidão por esta oportunidade de estar aqui. É um desafio. Não pense que é fácil, porque não é. Mas nós estamos rompendo, porque nós queremos mais. Nós queremos muito mais de Deus. E nós queremos realmente ser esse instrumento. Nós queremos abrir a boca e deixar que fluam palavras que vão te encher de esperança. Deixar que fluam palavras que vão te conectar com algo que precisa ser transformado na sua vida e que está dentro de você. Você tem potencial para realizar os seus propósitos. O que às vezes precisa é de um ajuste. E aí, essas ministrações, esses ensinamentos, aquilo que lhe é compartilhado, alguma coisa você pega para si, você assimila, você aprende e você aplica na sua vida. Por isso que eu faço questão de deixar algumas dicas, de deixar algum aprendizado, seja na área de liderança, de autoconhecimento, de inteligência emocional, porque a gente aprende, eu tenho aprendido, eu tenho crescido, eu tenho melhorado. Isso tem sido tão bom para mim que eu tenho certeza absoluta que faz sentido para você. Em algum momento da sua vida vai fazer sentido para você uma palavra ministrada. E essa palavra de Débora, que é essa mulher forte, essa mulher guerreira, essa mulher à frente do seu tempo, ela é muito atual. Tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com a nossa história, com esse desejo de querer romper. Foi uma mulher que rompeu, foi uma pioneira. É olhar para essa mulher e falar assim, se ela pode, eu também posso. Porque o Deus que estava com ela hoje está comigo e vai me capacitar. Os desafios que ela enfrentou naquela época, onde os homens são maiorias, onde só os homens reinavam, governavam, lideravam, e de repente aquela mulher se levanta no meio daqueles homens e marca o seu nome na história. Por que você acha que comigo, com você, vai ser diferente? Claro que não. A oportunidade que houve para Débora vai acontecer para mim e para você. Do mesmo jeito que ela se posicionou debaixo de uma palmeira, seja porque ela não queria, dar uma duplo sentido ali por ela atender numa tenda, homem e mulher, seja porque era ali que ela tinha, era o local que ela tinha, ela foi lá e fez. Ela não criou desculpas para fazer, eu não tenho lugar para fazer, eu não tenho ambiente para fazer, eu não tenho cenário para gravar. Ela foi lá e fez. Porque o mais importante dela, do que ela estar debaixo de uma palmeira ou não, era aquilo que ela julgava. Mais importante era aquilo que saía da boca de Débora. O mais importante era o posicionamento dela. E eu não estou dizendo que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Eu estou dizendo que você pode criar ocasião. Você pode criar oportunidade. Não precisa estar tudo perfeito para você iniciar. Inicia que a perfeição vem. Faz que a coisa acontece. Quanto mais você faz, mais a coisa acontece. Desafios estão aí todos os dias para a gente romper. E esse é o meu desafio. Falar com você numa câmera. Qualquer dia eu te mostro os bastidores de como tudo está começando. Mas o mais importante de tudo é que eu estou aqui. E o mais importante de tudo é que eu estou muito feliz por estar aqui. O mais importante de tudo é saber que vocês estão aí e que vocês me ouvem, Como eu falei, a qualquer hora do dia. Fica gravada, a hora que vocês quiserem, tiverem oportunidade, vocês vão ouvir. Eu quero sentar e quero assistir, então vocês vão assistir. Mas o mais importante é que essa palavra ministrada chegue no teu coração e surta um efeito de mudança e de transformação. Então, a história dessa semana foi Débora, a juíza guerreira, aquela que batalhou do lado de Baraque e que a vitória chegou para o povo de Israel. Muito obrigada. Mais uma vez, não me esquece, agora não vou esquecer mais de falar, dê o seu like, compartilha e muito obrigada. E se inscreva no canal, esqueci, gente, é muita coisa. Se inscreva no canal, dê um like e compartilha. Obrigada, meninas. Tchau, até semana que vem.